Olá, galera. Grande abraço a vocês. Aqui estamos mais uma vez, né, para gravarmos mais uma aula, tá ok? Nossa aula de hoje, queridos, vai ser uma aula em que nós iremos trabalhar divisão celular, mitose e meiose, beleza? Então vamos que vamos. Bom, começando a nossa brincadeira aqui com vocês, a nossa aula de hoje, eu vou enfocar a divisão celular. Vou falar da importância da divisão celular, beleza? E aqui, ó, com vocês, olha lá, com vocês. A divisão celular é a capacidade de duplicar-se. É a característica mais extraordinária dos organismos vivos, ok? Olha bem, a capacidade de duplicar, capacidade de multiplicar, capacidade de dividir, ok? Para o nosso organismo, para os seres multicelulares, é uma forma, né, de crescimento, é uma forma de regeneração, beleza? Para alguns multicelulares, é a forma de produzir gametas. Tá vendo que coisa maravilhosa a divisão celular? É esse o capítulo nosso hoje, tudo bem? Então aí eu te dei alguns conceitos, né, algumas características, a finalidade da divisão, né? Então a divisão pode estar relacionada à multiplicação, né, de células com a finalidade de reproduzir, de crescer, tá vendo? E de regeneração. Tudo bem? Reproduzir, crescer e regeneração. Nos organismos unicelulares, ela pode estar ligada à reprodução. A reprodução, ok? Muito bem, queridos. Vamos dar um passo à frente. Qual a importância? A importância depende do tecido que nós estejamos estudando. Tudo bem? Então, ó, a frequência das divisões celulares varia com o tipo e estado fisiológico de cada célula. O que significa dizer? Que no nosso organismo, cada célula tem uma informação genética para dividir ou não. Beleza? Diante disso, as nossas células são classificadas de três maneiras. Elas são chamadas de células lábeis. O ciclo é curto. Se divide constantemente. Células da epiderme, células do duodeno, células do esôfago, tudo bem? Olha, ó, células do duodeno divide-se a cada 24 horas. Células do esôfago divide-se semanalmente, ok? Temos as células estáveis, aí, ó, células do fígado, dos rins, dos pulmões. São células que só vão multiplicar quando ocorrer lesões. Aí elas serão acionadas, ok? E temos as células permanentes, né? Os neurônios, o músculo cardíaco, essas células. O normal é não dividir, são permanentes. Apesar de que hoje, alguns estudos mais profundos falam que elas podem dividir, elas podem sofrer mitose, mas não é normal, beleza? Ok, queridos? Aprofundando aqui com o velho Ed. Vamos nessa. Então, eu te dei aqui 3 conceitos de mitose. Aqui 2. Ó. É um tipo de divisão celular em que uma célula diploide dá origem a 2 novas células geneticamente idênticas. A célula-mãe. Beleza? Se a célula for diploide, ela vai formar 2 diploides. Se ela for haploide, 2 haploides. Se ela for triploides, ela vai formar 2 triploides. Beleza ou não? Então, é um processo de multiplicação da célula, que se caracteriza por uma duplicação do DNA. O DNA vai duplicar, beleza? E uma divisão. Quando for mitose, você tem uma duplicação para uma divisão. Beleza? Ok? Muito bem, queridos. Bom, vamos seguindo, vamos seguindo. Olha lá, a mitose é um mecanismo mais comum de reprodução dos organismos unicelulares, eucariontes.
E também o processo de reprodução dos seres pluricelulares. Reprodução sexuada e assexuada. Brotamento, né, que é assexuado, tá vendo? Isso aí é uma reprodução que o organismo vai utilizar-se da mitose, ok? Os organismos unicelulares. Não pode confundir. A mitose não é a reprodução, ok? Mas eles utilizam-se da mitose para reproduzir, beleza? A reprodução é mais complexo, tá bom, galera? Muito bem. Para você ter uma ideia da mitose, olha aí, uma célula aqui com 46 cromossomos, ó, formará duas células também com 46, ó. Duas células idênticas à mãe. Tá vendo aqui, ó? Beleza pura? Vamos seguir. Galerinha, o ciclo celular, ele inicia-se quando a mitose começa. Beleza? E vai finalizar quando iniciar outra mitose. Esse é o ciclo. Durante o ciclo, a célula cresce, prepara-se para a divisão e se divide. Então, veja, durante o ciclo, você tem dois momentos importantes. O primeiro momento é a intérfase, é o período de preparação. E o segundo momento, a divisão. Ok? A intérfase é a preparação e a própria mitose, que é a divisão. Vamos mostrar isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Aqui, ó, para você entender, né, o ciclo celular, ele se divide em intérfase ou interfase e as fases da divisão. Beleza? Muito bem. As fases da divisão vai acontecer a mitose, ok? E o final da mitose é a citocinese, que é a divisão do citoplasma, quando você realmente forma duas células. Tudo bem? Eu vou começar inicialmente aí pela intérfase, beleza? A intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo, é o intervalo. Intervalo. Não confundir, hein? Esse intervalo é o período de maior metabolismo da célula. É o momento em que ela mais trabalha. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Então, olha lá. Os filamentos de cromatina duplicam-se nessa fase. Queridos, o que é a cromatina? É o DNA que possui uma pequena parcela de condensação. A cromatina é o DNA condensado na primeira fase. Vocês viram isso comigo na aula do núcleo. Quando você condensa o DNA na primeira fase, aí ele vira cromatina. Ok? Muito bem, queridos. Então, observa bem, ó. Ó, aqui, nesse período da intérfase, são 3 subdivisões, ou 3 períodos, ou 3 divisões, chamadas de G1, S e G2, ok? Muito bem, vamos mostrá-la para que vocês possam, né, entendê-la. Aqui, ó, existem vários gráficos para você entender, beleza? Existem várias maneiras de nós descrevermos. Então, aqui, ó, presta atenção. Vamos analisar aqui, ó. Eu peguei aqui o ciclo celular, tá bom? E dividi em 1, 2, 3, 4 pedaços. Qual é o maior pedaço do ciclo celular? Você não entendeu? Vamos de novo. Eu dividi o ciclo celular, que é todo esse círculo aqui, ó, começando aqui, tá vendo, ó? Eu dividi o ciclo celular em 4 fases. Primeira fase, G1, S, G2 e a mitose. Observa que essas 4 etapas, a etapa mais demorada é a G1, beleza? A etapa mais demorada é a G1. Aí vem depois, ó. Depois a fase S, depois a fase G2, aí o mais rápido é a divisão. A divisão é rápido, tá vendo? Então, mostrando a vocês que a intérfase toma conta da maior parte do ciclo celular. Eu peguei uma questão do Enem, que dizia que
o ciclo celular é de 24 horas. Beleza? Aí, ó, 23 horas era de intérfase. A divisão era só 1 hora, para você ver o tempo e a importância, tá ok? De cada uma das etapas. Muito bom? Vamos lá, então. Aí, ó, o gráfico novamente. Aí, ó, G1, S e G2. Aqui, ó, a divisão. A divisão, ela é subdividida em etapas. Aqui você tem a prófase, essa primeira parte aqui, ó, prófase, certinho? Aqui você tem a metáfase, aqui você tem a anáfase, a telófase e a citocinese. Preste atenção. Aqui, alguns autores chamam de olha aqui, ó, aqui eles chamam de pré-prófase, beleza? E aqui eles chamam de prometáfase. Mas não é comum. O comum é essas duas etapas aqui, ó, ser chamada só de prófase. Tá bacana? Mas eu quis mostrar para você ver que tem autores que trabalham com as duas hipóteses. Mas no Enem não é normal, tá bom? É normal a outra etapa que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Aqui do lado, fase G1. Olha o jeito que está a célula. Fase S, olha o jeito que está a célula. Fase G2, olha lá. E aqui começa a divisão, tá bom? Eu vou mostrar etapa por etapa. Muito bem. Olha bem aqui comigo. Olha lá. Eu vou mostrar aqui a vocês o seguinte. Aqui, ó, nós vamos estudar as fases da mitose, certo? O que acontece em cada uma dessas fases. Mas antes de adentrar nessas fases da mitose, que eu já começo com a prófase, eu quero entrar aqui só para você ver. Olha lá, depois da prófase, tá vendo aqui, ó? Aí nós vamos aqui para a metáfase, tá bom? Agora eu vou voltar aqui por quê? Observa aquele gráfico que eu mostrei a vocês. Aqui, ó, observa bem, ó. Alguns autores pegam a prófase e dividem ela em duas, tudo bem? Mas não é o normal. Beleza ou não? Só para você ficar atento. Tá bacana? Bom, agora presta atenção. Grava para mim aí. O que acontece na etapa G1? Na G1 ocorre intensa síntese de proteínas. Aqui é, ó, intensa síntese de proteínas. Intensa síntese de RNA. RNA mensageiro. Beleza? Aqui a célula começa a aumentar de tamanho, multiplicam-se as proteínas. Tá vendo aqui? A célula começa a aumentar de tamanho. Dá uma olhada na célula aqui, ó. Quantos cromossomos eu tenho aqui? Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Tudo aqui na fase G1, ó. A célula vai aumentar de tamanho. Tudo bem? Aí cheguei na fase S. Muito bem. Olha o que acontece. Na fase S, você vai ter a duplicação do DNA. Vamos imaginar que eu tenho 2x DNA. Ele vai duplicar, então vai para 4x. Então, olha para cá para vocês verem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 cromossomos. Aí ele vai duplicar, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse, vai duplicar. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu continuo com 4 cromossomos, ó. Só que ele continua, só que agora ele está o quê? Duplicado. Tá vendo? Eu continuo com 4 cromossomos, só que ele está duplicado. Beleza ou não? Entendeu aqui na fase S? Muito bem. Outra coisa que ocorre aqui na fase S, ocorre a duplicação dos centríolos. Aqui eu tenho, ó, na fase G1, eu tenho um par de centríolos. Na fase S, eu passo a ter 2 pares de centríolos. Tá vendo aqui, ó? Um par de centríolo aqui, outro par aqui, ó. Então agora são 2 pares. Eles são duplicados na fase S. Ok? Quando você chega na G2, cheguei na G2, ó. Aí o que começa a acontecer? Aqui ainda tem síntese de proteínas. Aqui todas as organelas foram duplicadas. Síntese de proteína, não pode esquecer. Só que
Aqui é 20% mais ou menos de síntese de proteína. 80% foi na fase G1. Ok? Beleza? Aí, ó, saí da G2. Aqui nesse instante, genes vão estimular a mitose. Na prófase, os cromossomos vão começar a se condensar. Eles vão começar a ficar densos. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha para cá. Olha lá agora, ó. Na prófase, a cromatina começa a se enrolar, formando os cromossomos. Quando eu falo cromossomos, significa que eles já estão densos. Tudo bem? Ele começa a se condensar. Quando ele começa a se condensar, volta com o Ed. Eles começam a ficar assim, ó, grossos. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Já tão grosso aqui, ó. Você já consegue perceber. Muito bem. A primeira pergunta: por que eles ficam densos? Senão a célula vai ter tantas mutações, o cromossomo vai quebrar. É tanta mutação que a divisão ela vai se tornar inviável. Por isso que tem que condensar para diminuir as quebras, ok? Diminuir as mutações. Bacana? Muito bem, queridos. Então vamos lá. Segundo, ó, os centríolos que foram duplicados lá na fase S começam agora, ó, migram para os polos. Migram para os polos. Olha lá de novo, volta lá. Olha aqui, ó, meu querido, ó, me presta a caneta. Tá vendo aqui o centríolo? Ele migrou para os polos, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é que é migrar para os polos, ó. Os centríolos vão ficar em polos opostos. Beleza, pura? Agora você entendeu, então? Muito bem, amigos. Vamos de novo. Olha lá. Agora, olha só. Agora, olha só. A carioteca começa a se fragmentar. Queridos, nos livros falam, a carioteca desaparece, o nucleolo desaparece. Na verdade, não é que eles desaparecem. O núcleo produz enzimas, as enzimas vão quebrar a carioteca, vão degradar o nucleolo. E eles ficarão fragmentos pequenos. Esses fragmentos vão migrar para próximos da membrana plasmática. Vão ficar internamente na membrana. Aí a gente olha para a célula e não vê mais a carioteca. Daí falar que ela desapareceu. Ok? Beleza? Muito bem, mas estão todos fragmentados. Que quando finalizar a divisão, essa carioteca ela vai ser reorganizada, assim como o núcleo. Tá bacana? Ele volta a aparecer. Ok? Muito bem. Bom, mais um passo. Ó. Entrei na metáfase. Aqui, ó, os centríolos ocupam os polos opostos da célula. Os cromossomos ocupam a região mediana. As cromátides irmãs voltam-se para os polos opostos. Ah, não. Eu preciso te mostrar isso aí. Volta aqui com o Ed. Volta no meu desenho. Tá vendo aqui, ó? Os cromossomos estão na placa equatorial, estão no meio, tá vendo? Placa equatorial. Formou as fibras, essas fibras aqui, ó, as pequenas, são chamadas de fibras do Aster. As grandes são chamadas de fibras cromossômicas. Essas fibras vão ligar as cromátides irmãs aqui, ó, aqui no meio, ó. Vão ligar aqui ao centrômero, ao cinetóforo. Tá vendo? Muito bem, então os cromossomos estão no meio, formando a placa equatorial. Isso é característica da metáfase. É o momento em que os cromossomos estão no máximo grau de condensação. Ok ou não? Então vamos de novo. Aí olha só. Depois da metáfase, aí vai iniciar a divisão, anáfase. Olha lá. As cromátides irmãs separam-se e são levadas para os polos opostos da célula. Não, aqui agora eu vou ter que te mostrar. Imagina aqui, ó. Ó, aqui está a célula. Opa, foi mal. Volta de novo.
Olha lá. Olha lá. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar. Aqui está a célula. Olha lá, Ed. Melhorou, né? Olha lá. Aqui está o cromossomo duplicado, no meio. No meio, tudo bem? Aqui estão os centríolos. Olha lá, eu falei que era um par de molécula. Aqui está um, ó. E outra coisa, ele forma um par perpendicular. Olha lá, ó. Perpendicular. Tá vendo? Aí aqui, ó, as fibras cromossômicas. As pequenas são chamadas de fibras do áster. Do outro lado também você tem um outro par de centríolo. Olha lá. Você viu, né? Agora olha aqui para mim, queridos. Olha para o Ed. Olha lá para o Ed. Opa! Olha aqui, ó. Nesse momento, eu estou com a placa equatorial, metáfase. Agora vamos para a anáfase. Na anáfase, olha lá, as cromátides se separam. Vai migrar, ou melhor, vão migrar só as cromátides. Tá vendo aqui, ó? Só as cromátides. O cromossomo, o que está grudando aqui, ó? Olha o cromossomo aqui, ó. Ó. Olha o cromossomo aqui, ó. Eles estão presos aqui, ó. Aqui é o centrômero. No centrômero tem uma proteína chamada de cinetóforo ou cinetócoro, tá ok? Durante a anáfase, essa proteína aqui, ó, ela vai quebrar, ela vai dividir. Quando ela divide, a cromátide migra. Uma vai para um polo e a outra cromátide, olha lá, a outra cromátide vai para o outro polo. Olha lá que lindo. Tudo bem? Beleza? Puro ou não? Isso é anáfase, meus queridos. Que bom, que bom. Vamos mais. Agora olha aí pro Ed. Agora olha aí pro Ed. Cheguei na telófase, a última etapa. A última etapa. Os cromossomos chegam aos polos. Então terminou a migração. Começa a se desenrolar. E é de que, começa a se desenrolar. Ele não era cromossomo condensado, agora ele vai desespiralizar. Ele vai voltar a ser cromatina. Tá vendo aqui, ó? Vai voltar a ser cromatina. Aquele primeiro estágio da condensação do DNA. Aí a carioteca e o nucleolo volta a se reorganizar. Quando você forma a carioteca de novo, eu chamo isso de cariocinese. É a formação da carioteca. Só que a célula vai dividir assim agora, ó, ao meio, formando duas. A divisão do citoplasma, eu chamo de citocinese. Divisão do núcleo, cariocinese. Divisão do citoplasma, citocinese. Tudo bem? Tudo isso acontece aqui na telófase. Bacana? Então vamos ver. Olha aí pra gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Ó, no final da anáfase começa a formar a carioteca, tá vendo? Começa a formar a carioteca. Olha aqui, ó. Então é cariocinese. E aqui o citoplasma começa a dividir, ó. Então é citocinese. Beleza pura? Muito bem, queridos. Muito bem. Aí o seguinte, existe uma diferença da citocinese da célula animal para a célula vegetal. Por quê? A célula vegetal tem parede celulósica. A célula vegetal, ela não vai dobrar a parede celulósica assim, queridos, ó. Ela não vai dobrar a parede celulósica assim, ó, para dentro. Ela não vai fazer isso aqui para dentro, ó, nunca. Então, quando for a citocinese, na célula animal, ela é de fora para dentro. Ó. Então, nós falamos de citocinese centrípeta. Beleza? De fora para dentro. Quando for célula vegetal, aí você tem a parede celulósica. Ela não vai dobrar. Ó. Tá vendo? Ela é dura. Então, a citocinese da célula vegetal,
Ela não vai ser de fora para dentro, ela vai ser de dentro para fora. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir lá de dentro para fora. Então, a citocinese na célula vegetal, ela é centrífuga. Na célula animal, centrípeta. Beleza? Viu a diferença? Que legal, galera. Eu fico feliz de ver vocês aprendendo assim, hein? Tudo bem? Então, vamos mais. Olha lá, galerinha. Agora, olha aí, ó. Então, eu falei, ó. Se for célula animal, centrípeta, a citocinese. Célula vegetal, centrífuga. Ok? Beleza pura? Muito bem. Mostrando aqui para vocês. Aqui ficou muito rápido, né? Olha lá, ó. Célula vegetal, de dentro para fora. Vamos aqui, a célula animal aqui, né? A célula animal, tá vendo? Etapa, ó, centrípeta, mais uma vez, ó, os cromossomos superior, separou, beleza? Muito bem. Para você ver, né, cada uma das etapas, você pode ver devagarzinho aí, com tempo, porque tempo é o que você tem, tá ok? Muito bem. Agora, olha só, queridos, não terminou não, galera. Foi só a mitose. Tudo bem até aí? Beleza pura? Então, o que você deve gravar? Primeiro, a intérfase G1, S, G2. G1, intensa síntese de proteína. Beleza? S, duplicação do DNA. Duplicação dos centríolos. G2, síntese de proteína e início da divisão. Prófase, metáfase, olha lá, ó, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Aonde que a carioteca desaparece? Prófase, muito bem. Aonde que os cromossomos estão no máximo grau de condensação? Metáfase. Aonde que as cromátides separam e migram? Anáfase. Grava isso, porque é o que o vestibular cobra de vocês. Ok? Muito bem. Agora presta atenção. Eu vou entrar agora na meiose. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. O gráfico da meiose, ele é diferente do gráfico da mitose, o gráfico da intérfase. Eu chegar isso aqui lá para cima, para não atrapalhar a gente. Eu vou fazer bem aqui no cantinho aqui, ó, o gráfico da mitose. E lá embaixo eu vou fazer o gráfico da meiose. Então, olha aqui, ó. Beleza? Presta atenção, muita atenção. Olha aqui o gráfico da mitose. Aqui, você tem, eu vou simplificar aqui, porque não é fácil de escrever aqui com esse controle, tá? Aqui, ó, é quantidade. Na vertical, é quantidade. Quantidade de DNA. DNA, ok? Muito bem, ó. Quando é mitose, eu vou começar aqui, ó, com X DNA. Aí olha o gráfico aqui, ó, X DNA, desculpa, e aqui é o tempo, hein? Aqui é um determinado tempo, um tempo aí, ó, qualquer, tá bom? Beleza. Presta atenção, olha lá, ó, comecei com X. Tá vendo aqui, ó, continua com X. Agora dá uma olhada, ó. Aí ele passou para quanto? Olha lá para quanto que ele foi, ó. Ele foi para 2X. A quantidade de DNA fez o quê? Duplicou. Agora olha lá, ó. O que vai acontecer agora, ó? Tchuf, dividiu, ó. Voltou ao normal. Tudo bem? Aqui eu chamo de G1. Aqui, ó, S é onde duplica o DNA. Aqui, ó, G2. G2, aqui, ó, até aqui é G2, ó. Tudo bem? Agora aqui, ó, daqui, ó, até o final é mitose, não é meiose não, é mitose. É o gráfico da mitose. Agora eu vou fazer aqui o gráfico da meiose. Olha a diferença. Vamos fazer aqui embaixo, ó, o gráfico da meiose. Tá bacana? Então presta atenção aqui agora. O que muda, Ed? O que muda? Vou mostrar a vocês. Vou fazer aqui o mesmo esquema, ó. Vou fazer aqui do lado aqui, porque eu acho que
que eu vou ter melhor resultado fazendo ele aqui com vocês. Olha lá, ó. Presta atenção. Olha o gráfico da meiose. Eu vou começar aqui com 2x DNA. Olha lá, comecei com 2x, olha lá. Ó. Olha lá, vamos apagar aqui, eu acho melhor. Vou fazer de novo aqui, ó. Eu vou começar com 2x. Olha aqui. Muito bem. Olha lá. Eu vou ter aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para facilitar para vocês, ó. X. Olha lá agora, ó. 2x. E aqui, ó. 4x. Então, presta atenção. Agora é o gráfico da meiose. Olha lá, eu comecei com 2x, ó. Olha lá, aí eu fui para quanto? Olha lá, fui para 4x, ó. Ó, aí presta atenção, ó. Olha a primeira divisão, olha a segunda divisão. Olha lá o gráfico da meiose, ó. Aqui, G1. Aqui é sempre assim, hein, gente? E aqui, G2. Aí, ó, G2, ó. Tudo bem? Agora, presta atenção, ó. Aqui, você tem a meiose 1, em algarismo romanos, ó, meiose 1. E aqui, ó, você tem a meiose 2, em algarismo romanos. Então, a meiose, você tem duas divisões. Ou melhor, vem comigo, ó. Ó, grava isso aqui, ó, para você não errar. A mitose. Você tem uma duplicação do DNA para uma divisão celular, ok? Na meiose, não. A meiose, você tem uma duplicação do DNA, tá vendo? Você saiu de 2x e foi para 4x, ó, duplicou o DNA. E você teve duas divisões, viu aí? No final, você ficou com quanto? Dá uma olhada, você ficou com x. Porque a meiose, você tinha quanto no início? 2x, ó. Com quanto que você terminou? X. Então, o que aconteceu com o seu material genético? Reduziu. Por isso que a meiose é uma divisão reducional. Viu a diferença? Beleza? Muito bem, queridos. Que bom, que bom. Por isso que eu tentei aqui deixar mais claro possível para vocês, tá bom, galera? Então, vamos lá. Seguindo. Olha lá. Importância e finalidade da meiose. Ó. Redução do número de cromossomos à metade. Na nossa espécie, isso mantém constante a nossa espécie. Nós temos 46 cromossomos, graças à meiose. Viu aí? Por quê? O que a meiose faz? Na verdade, nós temos 23 pares de cromossomos. Aqui eu tenho 23, aqui 23. 23 pares. A meiose faz o quê? Ela divide eles ao meio. Viu aqui, ó? Aí vai só 23 cromossomos para o meu gameta. E a minha esposa, 23 cromossomos. Aí a fecundação vai unir, ó. Aí passa a ter o que, o meu filho? Passa a ter novamente 23 pares. Então, se não fosse a meiose, as espécies seriam descaracterizadas. Uma espécie teria 23 pares, teria 46 pares, quer dizer, seriam aberrações, tá ok? Então, a meiose mantém constante o número de cromossomos na nossa espécie. Bacana? Muito bem. Serve para a produção de gametas nos animais e produção de esporos em plantas. Bacana? Gravou, né? Vamos seguir. Agora, olha só, galera. Aqui, resumidamente, ó. Olha a meiose. Resumidamente, tá vendo aqui, ó? Quantos cromossomos você tem aqui, ó? 4. Beleza? Vamos contar? Olha aqui, ó. 1 cromossomo, 2, 3, 4. 4 cromossomos. Você viu? Eu estou lá na fase G1. Agora eles vão duplicar. Eu vou passar para a fase S, onde vai ocorrer a duplicação. Então, olha aqui, ó. Cada uma fitinha dessa é um cromossomo. Então, essa fita vai duplicar, aí, ó, ficou 2. Viu aqui, ó? 1 cromossomo com dupla fita. Essa outra fita aqui, tá vendo? É 1 cromossomo com uma fita. Ela vai duplicar, ó, ficou 2, ó. Então, aqui os cromossomos ficaram o quê? Duplicados, ó.
cromossomos duplicados, cromossomos homólogos. Beleza? Olha essa fita de cromossomos aqui, ela vai duplicar, ó, ficou 2 fitas. Olha essa fita aqui, ó, ficou 2. Ó. Então aqui eu tinha 4 cromossomos. Ó. Aqui eu continuo com 4. Só que 4 cromossomos duplicados. Tranquilos? Beleza? Muito bem. Agora vem aqui, ó. Agora vai acontecer a primeira divisão. Olha a primeira divisão. Tá vendo aqui, ó? Esse cromossomo vermelho aqui, ó, duplicado, e esse azul duplicado, ó, vai para uma célula. E o outro vão para outra. Formou 2, a primeira divisão. Tudo bem? Agora, olha só para você ter uma ideia. Quantos cromossomos nós temos aqui agora? Ó, aqui eu tenho 2 cromossomos. Só que 2 cromossomos duplicados. Ó, um cromossomo vermelho duplicado, um cromossomo azul duplicado. Quantos cromossomos eu tinha lá no início, lá em cima? 4. Tá vendo? Um cromossomo simples, vermelho. Outro cromossomo simples, vermelho. Outro cromossomo simples, azul. Outro cromossomo simples, azul. Tá vendo? Então, eu tinha 4 cromossomos aqui, ó. Aqui eu tenho 2, ó. Então, aqui ocorreu a primeira o quê? A redução. Então, a meiose 1, ela é reducional. Ela já reduz o cromossomo à metade. Ok? Agora vem a meiose 2. A meiose 2, queridos, a gente fala que ela é idêntica à mitose. A meiose 2, ela é equacional. Ok? Então, olha a meiose 2 aqui, ó. Eu tenho um par de cromossomos aqui, aqui outro par, ó. Aí ele vai dividir, ó. Então, vai ficar 2 fitas vermelhas e 2 fitas azuis. Beleza? Aí aqui, ó. Uma fita vermelha e um azul vem para uma vermelha e um azul vem para o outro. Então, cada um vai formar 2, tá vendo? Então, no final, dá uma olhada. Quantos cromossomos você tem aqui agora? 2. Simples, tá vendo? E lá em cima, você tinha 4. Então, reduziu. Olhando assim, ó, de forma geral, reduziu. Só que, na primeira etapa, é que ocorreu a redução de verdade. Ok? Entendeu? Beleza? Muito bem, queridos. Vamos agora mostrar etapa por etapa, hein? Então, vamos lá. Primeiro, olha lá. Bom, a primeira divisão da meiose, a importância, separação dos cromossomos homólogos. Então, vamos lá. Ela é dividida assim, ó. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Ó, eu posso colocar em algarismo romanos, viu? Tá bom? Sem problema, tá ok? E se você não colocar o 1 aqui? Se você não colocar o 1, aí nós vamos entender que você está falando de mitose, você vai estar errando. Tem que ter, é obrigado a pôr o 1. Se for meiose, 1. E se for meiose 2, aí tem que pôr o 2. Ok? Muito bem, então vamos lá. Olha, presta atenção. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. A prófase 1, ela possui uma pequena subdivisão. Então, vamos nela. Olha lá para você. Olha lá. A prófase 1, a fase mais demorada, muito importante, porque aqui ocorre o crossing over, né, a permutação, condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, tudo igual à mitose. A única diferença é que os cromossomos agora eles estão duplicados. Olha lá, duplicação e migração dos centríolos para os polos da célula. Bom, então por que essa é a fase mais demorada? Vamos mostrar. Olha lá. Aqui tem o crossing over, aumenta a variabilidade genética, troca de sequências de DNA entre cromossomos homólogos. Isso também pode ser chamado de recombinação ou permutação gênica. Aqui está, né, o que gera em nós o aumento da variabilidade genética. Viu, galera? Muito importante para a nossa espécie. Ok? Para os animais, tá bom? Muito bem. Aí os cromossomos aí, tá vendo? Aí o crossing over, olha o que deu aqui, ó. O cromossomo encosta, uma perninha quebra e troca com a outra. Isso aqui é permutação. Aumentou a variabilidade genética, tudo bem? Quando essa permuta ocorre, aí essa perninha vai deslizar. O deslizamento dessa perninha a gente chama de quiasma, tá ok? Muito bem. Agora presta atenção, lá na prófase, por que ela é a mais demorada?
Porque ela se divide em 5 subfases. E eu gostaria que você gravasse. Eu inventei aqui uma formulazinha para você gravar, ó, chama Lesipadidi. Vamos falar? Lesipadidi. Vamos falar? Lesipadidi. O que é o Lé? Lepitóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ok? Muito bem. Meninos, essas 5 etapas, tem uma que você não pode esquecer. Então, vamos mostrar uma por uma. Mas aí, a mais importante, né? A mais importante, você tem que fixá-la. Tudo bem? Vai acontecer logo mais à frente. Eu vou te explicar como que o vestibular cobra. A primeira, leptóteno, os cromossomos condensam-se e tornam-se visíveis. Aqui a condensação do cromossomo começa, ele vai ficando grosso. Tá vendo aqui, ó? Já se torna visível. Ok? Muito bem. Aí, logo em seguida, aí vem... Opa, volta. Não é aí que eu quero. Não é aí que eu quero. Espera aí, Deixa eu só ver aqui, espera aí, não é aqui que eu quero. Vamos voltar aqui. Volta aqui. Então, presta atenção. Te mostrei, né, a subfase, agora vou mostrar uma por uma. Leptóteno, ok. Começa a condensação dos cromossomos, se tornam visíveis. Zigóteno. Aqui ocorre a sinapse. O que é a sinapse? É o pareamento dos cromossomos homólogos. Presta atenção. Pareamento dos cromossomos homólogos. Então, presta atenção, porque eu quero te mostrar aqui o seguinte. Aqui os cromossomos, eles vão ficar assim, ó. Eles vão ficar assim, ó. Ó. Eles vão ficar assim, ó. Eles ficam pareados. Quando você vê os cromossomos assim, você vai ver aqui que tem 4 cromátides, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui no zigóteno, né, esse pareamento a gente chama de sinapse, certinho? E essas 4 cromátides aqui, a gente também pode chamá-las de tétrades. Então, no zigóteno, eu também posso falar que ocorre a formação das tétrades, ok? Que são as 4 cromátides. Bacana? Tranquilos, né? Muito bem. Então, vamos mais. Agora, olha só. Entrou o paquíteno. Aí você esquece o meu nome, mas não esquece o paquíteno. Lembra da Xuxa lá do paquíteno, viu? Aqui, querido, é onde ocorre o crossing over, que significa permutação. A nossa variabilidade genética nasce aqui, ó. Beleza? É aqui que tem o crossing over, a permutação. Tá bacana? Muito bem. Agora, olha só. Permutou? Sim. Depois que permuta, o que vem? Aí vem o diplóteno. No diplóteno, não esqueça, está permutado. Beleza? Muito bem. Então agora, ó, as perninhas estão quebradas, já trocaram. Agora elas vão deslizar. Então no diplóteno inicia-se o quiasma, que é o deslizamento aqui agora. Ó, vai soltar. Inicia-se o quiasma. Tudo bem? Beleza. E aí, no final do quiasma, aí vem a diacinese. Os cromossomos migram para o equador, aí já soltou. Aí eles vão começar a migrar para o equador, já soltaram. Tudo bem? Muito bem. Uma curiosidade. Mulheres de 40 a 45 anos, esses cromossomos, eles podem ficar presos e não migrar. Mulheres de 40 a 45 anos, assim, ó, acima, né? Esses cromossomos podem grudar e não soltar, tudo bem? E aí nascem as aberrações cromossômicas, como a síndrome de Down. Uma das mais, olha bem, ó, quem mais colabora para a síndrome de Down são as mulheres, normalmente com gravidez acima de 40 anos. Por quê? Porque os cromossomos, eles sofreram crossing over, beleza?
E aí, depois de muito tempo, a migração deles não ocorreu, certinho? Porque ocorreu uma fusão dessas cromátides. E isso acaba resultando em aberrações cromossômicas. Ok? Beleza? Muito bem. Então, agora eu entro na metáfase. Passamos as 5 subfases da prófase 1. Aí agora você já começa o processo. Formei a placa equatorial na metáfase, os cromossomos estão no máximo grau de condensação. Se eu quiser estudar, eu tenho que parar a divisão aqui, ó. Porque aqui os cromossomos estão naquele momento mais denso, ok? Eu quero fazer um exame de cariotipagem. Eu quero saber se a pessoa é homem, se é mulher. É aqui que eu vou parar a divisão para saber. Eu quero saber se o menino tem uma aberração cromossômica, síndrome de Turner, síndrome de Down. É aqui que eu vou parar o cromossomo, para poder estudar. Beleza pura? Porque eles estão o quê? No máximo grau de condensação. Tranquilos? Muito bem, queridos. Bom, seguindo. Aí, ó. Agora eu entro na anáfase, tá vendo? Qual que é a diferença da mitose para a anáfase 1 da meiose? Na mitose, só a cromátide migra. Na meiose, está migrando o cromossomo inteiro. Tá vendo? O cromossomo migra inteiro. Ok? Aí vem a telófase 1. Olha o que está acontecendo. Ó. Condensação dos cromossomos. Agora, ó, vai descondensar os cromossomos. A carioteca começa a se reorganizar. O nucleolo vai se reorganizar aqui dentro do núcleo. Tá vendo? E já começa a citocinese e a cariocinese. Tudo bem? Aí uma curiosidade. Muita atenção. Quando você divide a meiose 1, você não vai entrar em G1, S e G2 de novo para ter a meiose 2. Você não vai fazer isso. Tá vendo? Termina a meiose 1, você tem um pequeno intervalo e já entra na meiose 2. A única coisa que muda, tá vendo o centríolo aqui, ó? Vai ficar um centríolo, né, um par, em cada célula. Então o centríolo vai duplicar. Beleza? Mas ainda não é aqui, ó. Então vamos lá. Olha lá, ó. Intercinese, intervalo entre a primeira e a segunda divisão. Beleza? Aí, ó, é muito curto e não ocorre outra duplicação do DNA. Você lembra? É uma duplicação para 2 divisões. Já teve uma divisão, agora vai ter a segunda. Aí, ó, cada cromossomo duplicado se separa em 2 cromossomos simples. Foi o que você viu. Aí começa a segunda divisão. A importância, ó, agora a separação das cromátides irmãs. É muito comum falar que a segunda divisão da meiose, ela é igual à mitose. Só que eu tenho que usar qual termo? Eu não posso usar mitose, eu tenho que usar o quê? Meiose 2. Por isso, aí, ó, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Tudo bem? Beleza? Edinho, aqui na prófase 2, eu terei aquelas 5 subfases de novo? Não. Só tem aquelas 5 subfases, o lesipadidi, somente na meiose 1. Beleza ou não? Essa aqui já é mais rápida. Então vamos lá, ó. Aí vem, ó, prófase 2, duplicação e migração dos centríolos para os polos opostos da célula. Então, ó, o centríolo duplicou, agora eu passei a ter 2 de novo, ó. Viu aí? Muito bem. Ó, desaparecimento da carioteca e o nucleolo. Ó, a carioteca, ela formou, agora ela vai novamente desaparecer. Vai quebrar e fragmentar. O nucleolo também, ó. E começa a condensação do cromossomo de novo. Ok? Metáfase 2, formação da placa equatorial, os centríolos estão nos polos opostos, viu aí, ó? Muito bem? Formação das fibras do fuso, ligou ao centrômero, olha lá, tá ligado a cada cromátide irmã, porque agora vai ter a cromátide irmã. Aí a anáfase 2, ó, vai migrar só a, olha lá, ó, vai migrar somente a cromátide irmã. Vai migrar para os polos. Aí, ó, 2 células vão formar o quê? 4 células. Tá vendo ali agora?
Telófase 2, cariocinese, citocinese, reaparecimento da carioteca e o nucleolo. O cromossomo vai descondensar e aí, queridos, nós vamos finalizar a divisão. Vamos formar agora com produto final 4 células filhas, beleza? Sendo que o material genético dessas 4 células vai ter a metade do material genético da célula-mãe que iniciou a meiose 1 lá atrás. Beleza, queridos? Muito bem. Com muita calma, você vê uma vez, 2 vezes, olha o desenho, olha a figura. Qualquer dúvida, o Ed está aqui. Tá bacana? Beijos e abraços. Bom trabalho, galerinha. Fique em paz.